Bem, então, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa reunião do departamento. Hoje a gente tem a doutora Rosilúcia do Amaral, futura professora Rosilúcia do Amaral, que vai falar para a gente de um tema super interessante, que é microbiota vaginal em homens trans hormonizados, implicações clínicas e vulnerabilidade, né? Ela é responsável do nosso ambulatório de infecções genitais e acho que ela tem muita propriedade para tratar com isso. Rose, então, obrigada por aceitar o convite para estar falando um pouquinho desse assunto tão interessante aqui com a gente. A palavra é sua. Nossa, obrigada a você, Dani. Vocês estão me escutando? Se eu tiver algum problema de áudio, vocês podem falar. Eu tenho uma. Vou diminuir aqui um pouquinho o ar para não ficar atrapalhando, mas às vezes eu falo um pouquinho mais baixo. Eu queria primeiro agradecer, né, Dani? Você, a chefe do departamento, a professora Daniela, me chamou semana passada para dar uma aula e eu fiquei pensando o que eu poderia falar, né? Uma reunião em que você tem os professores, nós temos os residentes, temos o graduando, uma coisa que fosse atual e que de alguma maneira tocasse essas pessoas. E aí eu lembrei do artigo que eu estava lendo semana retrasada e que foi interessante que como eu cheguei nesse artigo. Era um artigo mostrando um mapeamento da neuronal do clitóris. Não sei se vocês sabem, mas o clitóris dos órgãos humanos ele é o menos estudado, né? E esse mapeamento foi publicado agora em março de 2026, do pesquisadores holandeses, ele vem com um atraso de 30 anos quando você compara com o mapeamento neuronal do pênis, do órgão genital masculino. E esse artigo chegou em mim através de uma certa polêmica, né, de professores que eu sigo, né, todos eles professores de universidade, faculdades muito boas, em relação ao porquê desse delay, né, essa diferença de 30 anos. E muita coisa foi falada em relação à dificuldade que existe no cuidado, na pesquisa, na investigação, quando nós temos assuntos não homens. Então, isso fez então pensar o que eu poderia falar que fosse atual e que trouxesse um pouco isso para a gente também. E aí eu pensei em falar com vocês sobre a microbiota vaginal de homens trans hormonizados, né? E quais seriam essas explicações clínicas e a vulnerabilidade que eles estão em vigência, vamos dizer assim. Então, para a gente falar sobre isso, eu preciso definir para vocês, né? Eu acredito que a maioria já sabe o que é um homem trans, mas acho que é importante a gente começar do começo, né? Então, aqui nós temos o Tarso. O Tarso, ele é um ator, modelo. O Tarso, ele nasceu com o sexo atribuído ao nascimento foi feminino, e Tarso foi mulher até os 16 anos, quando ele então começou a transição social. Isso é uma coisa importante se entender, né? Nem todo pessoa, né, que se sente no sentido masculino, ela precisa de hormônios ou de cirurgias. Ela pode transicionar apenas socialmente. Então, com 16 anos, Tasso começou a transição social, através de vestimentas, comportamentos, ambientes, cortes de cabelo, por aí a seguir. Com 18, 19 anos, ele então começou a transição hormonal.
E existe uma maturação, né? Vocês conseguem ver aqui Tasso no início da transição dele, e agora Tasso já com mais de 30 anos. Então, essa transição que ele passou, que foi hormonal, obviamente provocou modificações, que são visíveis as modificações que vocês estão vendo. E existem modificações que a gente não percebe, que é isso que a gente vai falar agora. E essas modificações, elas não têm relação com o objeto de desejo de Tarso. Tarso, ele começou os relacionamentos deles com mulheres cis, e atualmente ele estabeleceu uma primeira relação com um homem gay. Então, obviamente, existe uma diferença grande nessa parceria em relação biológica, risco biológico. Então, a gente vai mostrar isso para vocês. Além disso, você tem a transição que pode ocorrer com a presença de cirurgias. Nós temos a mastectomia masculinizadora, a retirada das mamas, que é, assim, a grande maioria busca realmente essa cirurgia, que é o que incomoda mais, que causa mais disforia para esses indivíduos, né? A retirada do útero, com ou sem a retirada dos anexos, e o fechamento da vagina, né? Que é a vaginectomia. Existe também a possibilidade de você fazer um falo completo, com presença de urina, com enxerto, que a gente chama de faloplastia, uma cirurgia bem difícil, vamos dizer assim, e a metoidioplastia, em que você tem a, vamos dizer, a construção de um falo menor, sem uretra, com os tecidos que você já tem ali, principalmente o pequeno lábio e a liberação do clitóris. É necessário que esse clitóris esteja crescido, pelo menos 1 a 2 anos de hormonioterapia. Então, basicamente, é isso que a gente tem de conhecimento de homens trans. Não, e aqui você tem tanto homens trans como pessoas que performam masculinidade, as pessoas também não binárias. Mas aqui a gente vai falar basicamente de homens trans. Agora tem uma pergunta importante, mas será que é tanta gente assim para a gente ocupar um espaço, né? Ou, por que a gente está ocupando esse espaço dentro de uma universidade tão grande, com pessoas tão importantes? Por que a gente está falando disso? Porque é um número considerável de pessoas. A pesquisa que aconteceu sobre a população trans no Brasil foi feito por esse psiquiatra da Unesp, né? Foi a tese dele de doutorado, se não me engano. Ele, então, ele foi fazer uma investigação na rua, né? Ele treinou, obviamente, os entrevistadores, e ele foi para todas as regiões do país, não ficou só no Sudeste, Sul. E ele não ficou só nas capitais, ele foi também em cidades menores, cidades, sítios, cidades com quantidade de população muito pequena. Então, ele investigou, fez perguntas, o questionário dele é muito robusto, sobre o que aquela pessoa se sentia. E é muito difícil você chegar a uma pessoa mais simples, até mesmo no ambiente universitário, as pessoas ainda confundem esses conceitos, se é cis, se é trans. Então, ele abordou de uma maneira que a pessoa conseguisse entender o que ele estava perguntando. E esse foi o diferencial da pesquisa dele. Então, ele chegou à seguinte conclusão, depois de entrevistar 6.000 pessoas de 129 cidades, ou seja, foi uma coisa bem ampla, que pelo menos 2% da população brasileira se autodeclarava trans ou não binário, ou seja, não era uma população cis. 2% é pouco, né? População, Brasil que tem 200, mais de 200 milhões de habitantes, e esses 2%, 85% deles que são
transgênero masculino, os transgênero masculino, ele achava que seu corpo não está de acordo, ou seja, ele tinha algum grau de disforia. A maioria deles não fazia nenhum tipo de segmento. Então, parece pouco mesmo. 2% no Brasil, você vai ter uma ideia que é 3 milhões de pessoas. Se a gente comparar isso com o número de populações e capitais brasileiras, é muita gente. 3 milhões de pessoas são 2 Porto Alegre, ou é uma Brasília totalmente de pessoas trans. Eu falo, mas nós temos esse número, outras não binárias, pessoas trans femininas, tudo bem. Então, nós temos metade disso. Então, é uma quantidade de pessoas muito grande. E, como fator complicador, essas pessoas têm muita dificuldade de acesso a serviços de saúde. Aqui na região de Campinas, nós temos 11, em torno de 11 serviços que que fazem acolhimento desse tipo de população, em vários níveis, né? Terciário, secundário, primário, mas se a gente vê a quantidade, por exemplo, Campinas tem 1 milhão, mais de 1 milhão e 600 pessoas, né? E aí pega toda a região, 11 serviços, é bem pouco, né? Por que precisa desses serviços especializados? O ideal é que não precisasse, que você pudesse fazer esse atendimento nas UBS, mas existe uma grande dificuldade em relação a como receber essa população. As pessoas, elas têm uma dificuldade de interação, por questões delas, por questões institucionais, não se sabe ainda exatamente o que acontece. Mas essas pessoas que são trans, elas acabam se afastando dos serviços de saúde, não participam, porque elas sofreram algum tipo de violência, algum tipo de, de constrangimento. Então, isso mostra para a gente, isso aqui eu trouxe uma informação do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que mapeou vítimas de violência por identidade de gênero, no caso, homens trans. Nesses 10 anos, de 2014 a 2023, você teve um aumento inacreditável, né? Em mais de 1.600%. Você pode aventar a possibilidade que isso ocorreu porque você teve mais acolhimento, mais serviço, pode, mas também pode ser que você teve mais visibilidade ao que já acontecia. Então, independente de ser um motivo ou outro, você teve um crescimento que foi muito importante. Então, as pessoas que performam a masculinidade, elas buscam, então, modificações corporais, sejam elas sociais, hormonais ou cirúrgicas, para tentar ficar mais compatível com a sua disforia e também sofrer menos constrangimentos por onde elas andam. E aí você tem vários levantamentos, né, em relação a que tipo de cirurgias que essas pessoas buscam, né, os homens trans buscam. E tem um levantamento interessante, que é americano, que ele também fez uma corte ali, aliás, ele fez uma investigação em 2015, depois ele fez em 2024. E aí ele viu as modificações cirúrgicas mais solicitadas por essa população. Mastectomia sempre foi a mais solicitada, praticamente dobrou. Esses dados que eu estou apresentando aqui são dados de 24, né? Então praticamente dobrou. A retirada do útero, ele, assim, triplicou, era em torno de 8%, você tem agora 34%, mas a vaginectomia, que era 2%, apesar de você ter triplicado, ela ainda é muito pequena quando você compara com buscas de outras cirurgias. Aí fica a questão, mas por que será que a vaginectomia, diferentemente das outras cirurgias, né, que modelam esse corpo, que
performam a masculinidade não é procurado. Existe um motivo para isso. Esse motivo, com certeza, tem relação com o uso da cavidade vaginal para obtenção de prazer. Então, uma parcela muito significativa dos indivíduos que performam masculinidade, no caso dos homens trans, eles têm a vagina penetrada, sejam por objetos, brinquedos sexuais, seja por dedos, seja por pênis de homens cis ou até mesmo de mulheres trans. Então, essa população, ela usa a vagina para suas relações sexuais. Esse relacionamento, ele é muito importante, essa manutenção da cavidade vaginal. Então, você tem esses indivíduos que usam, mantém a atividade vaginal receptiva e de uma maneira muito parecida com a população cis, com atividade heteronormativa, também não usa preservativo. Não é uma característica dessa população. Em geral, as mulheres cis também têm um índice de uso de preservativo muito baixo, né? Então, você tem sexo vaginal receptivo sem camisinha, sexo anal receptivo sem camisinha, presente de alguma ST, obviamente, então houve alguma atividade sem proteção, número de parceiros sexuais nos últimos 2 meses em torno de 5, e alguma desses indivíduos também fazem trabalho sexual. Então, isso já predispõe que esses indivíduos necessitem de um cuidado maior com a proteção da cavidade vaginal para transmissão de infecções transmitidas através do sexo. Então, veja só, você tem um indivíduo com alto nível de testosterona, níveis masculinos, em que o estrogênio praticamente ele não tem mais modificações que eu vou mostrar para vocês. Importante no epitélio, no ambiente vaginal, tendo relação sem a devida precaução, muito parecida com as mulheres cis. E isso, o mais diferente delas, sem a proteção de um epitélio, de um pH e de uma microbiota saudável. Então, isso é um fator, deve chamar a atenção para a gente nessa população. Então, vamos fazer uma comparação entre o epitélio vaginal de mulheres cis na menarquia, né, e os homens trans hormonizados. Então, veja só, as mulheres trans, as mulheres cis, elas, como vocês bem sabem, elas têm uma mucosa estruturada, né, pluriestratificada. Existem pelo menos 4 tipos celulares, como células basais, aqui embaixo, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a lâmina basais, parabasais. No meio você tem células intermediárias, e aqui em cima as células que vão para o lúmen vaginal, que são as células superficiais. Essas células intermediárias, elas são células ricas em glicogênio. São as células intermediárias que fazem o depósito, acumulam glicogênio. E quando elas vão maturando em direção ao lúmen vaginal, para as células superficiais, elas liberam uma parcela significativa desse glicogênio no lúmen vaginal, para então você ter o efeito dos lactobacilos. É claro que existe uma parcela, segundo a literatura, de pelo menos 4 a 10% de transformação de ácido lático por células de mucosa vaginal, mas a grande parcela, a grande quantidade, maior proporção é feita pelos
lactobacilos. Então, aqui eu trouxe um epitélio e aqui a lâmina, né, do nosso laminário lá do ambulatório de infecções. Você tem as células superficiais, células grandes, núcleos pequenos, é a célula completa, é a célula completamente maturada. E a flora com essas bactérias gram-positivas, que é nada menos, nada mais que o lactobacilo. Você vê que também não tem polimorfo nuclear, ou seja, é uma vagina normal, é uma vagina dentro do esperado. Então, para você entender as modificações e as consequências de ter níveis de testosterona alto, provocando essas alterações na vagina e no epitélio do homem trans, você precisa entender o que acontece na vagina de mulheres cis quando você tem as disbiose, essas modificações. Então, vamos obrigatoriamente ter que falar do artigo um dos artigos mais citados na minha área, que é o artigo de Ravel. Né? Quem já passou no ambulatório já deve ter ouvido falar de Jacques Ravel. Jacques Ravel, em 2011, estimulado, né, pela procura do projeto Genoma, em que foi se investigar qual era a nossa característica, o mapeamento do genoma humano, e se descobriu de maneira decepcionante que era muito, muito parecido com genomas de primatas, por exemplo. Então, como é que a gente conseguia ser tão diferente se você tinha praticamente 99% igual? E aí eles passaram para uma segunda fase, que era que talvez as interações entre as bactérias, que é 1000 vezes maior que a quantidade de genes, talvez essas interações entre elas e entre as células do hospedeiro é que fariam essas distintas características entre seres humanos, por exemplo, e primatas. E aí se buscou a tecnologia, né, que na época não existia, e aí se partiu para esse estudo dos microbiomas. Então, se fez de boca, se fez de intestino, se fez todas as cavidades. E Jacques Ravel resolveu pesquisar a cavidade vaginal. Ele pressupôs, né, ele pegou mulheres, quase 400 mulheres americanas, isso é um dado importante, por quê? Porque vocês vão perceber que mulheres geograficamente distintas, elas têm um ambiente de microbiomas diverso, exatamente pela geografia, né? Então, eram mulheres americanas, saudáveis, mulheres que não tinham nenhuma patologia, ok? Então, ele colheu amostras vaginais dessas mulheres e ele foi, então, investigar um por um de estruturas bacterianas, DNA, RNA, desculpa, dessas bactérias. Vírus e bactéria, DNA e RNA. E aí, o que ele descobriu? Ele descobriu que existiam comunidades específicas de bactérias. Então, você tinha uma comunidade de bactéria em que a quantidade maior de lactobacilos é o lactobacillus, por exemplo, crispatus. Existiam outras comunidades em que era o Inneres. Então, cada mulher tinha uma comunidade bacteriana. A mulher A era Crispatus, a mulher B era Gasseri. Mas isso não era estanque, não era parado. Elas podiam fazer trocas, né? Elas podiam trocar para outras comunidades, mas a que ficava mais tempo era o que determinava a característica vaginal dessas mulheres. Então, ele descobriu então que existiam 4 tipos de comunidades bacterianas em que o lactobacilo dominava, e que ele chamou quando era o Crispatus, 2 Gasseri, 5 Jensen e 3 Wiener. E existia uma comunidade em que não existia predominância de lactobacilos, e que ele chamou CST4. Aí você já tem a primeira quebra de paradigma do trabalho de Ravel, por isso que ele é tão citado. Por quê? Porque até Ravel
O ambiente vaginal saudável, qual era? O que predomina lactobacilo. E Ravel mostrou que não, que você pode não estar doente tendo um ambiente dominado pela diversidade, em que lactobacilo não predomina, que você vai ter outras bactérias. Esse foi o primeiro corte que ele deu. O segundo corte não é tão importante, que é a associação aqui nessa aula, né? Com a associação em relação às raças, que a gente pode dar em outra oportunidade. Então, Ravel mostrou isso e mostrou que ter crispatos e inexigencia era um fator importante de saúde. Quando você tem o gástri, você pode ter, como é menos ácido, uma dificuldade, né, de manter esse ambiente longe de uma disbiose. Mas é importante lembrar, pessoal, que apesar do ambiente 3, que é o CTS3, ser mais ácido, por exemplo, que o 2, ele tem lactobacillus, ou seja, essa estabilidade, essa acidez é dada não por ácido lático, como nos outros ambientes, mas por ácido graxo de cadeia curta. Por quê? Porque o Inneres é o único lactobacilo que não produz ácido lático destrógeno, que é o bom. Ele só produz o levógeno. Então, mesmo você tendo um pH melhor no Inneres, ele é mais instável que o 2. Isso é importante quando a gente chegar nas ilações que existem sobre doenças associadas. E ele viu, então, que o pH alto, acima de 4,5, estava relacionada, obviamente, onde você não tinha a dominância do lactobacillus. Lembrando que eram pacientes não, eram mulheres saudáveis, sem doença disbiótica. Então, o que se fez, então, a partir dos trabalhos de Ravel? Se investigou as associações, ilações com várias patologias. E já existe uma literatura extremamente robusta associando vaginose bacteriana, transmissão de ST, incluindo clamídia gonococo, aquisição de HIV, parto prematuro. Inclusive, parto prematuro você já tem literatura com predominância de lactobacilo. Qual? O Inneres. Isso também tem, você pode falar em outra oportunidade. E aquisição e progressão da infecção pelo HPV, ou seja, a presença de um ambiente diverso, como o CTS, que não tem lactobacilo, você tem muito mais chance de adquirir o HPV e muito mais chance de se deslocar para, por exemplo, uma patologia de alto grau. Então, isso tem muita literatura. Inclusive, a gente vai falar disso amanhã na atividade dos residentes. E agora, mais recentemente, aí 5 anos, mais ou menos, 6 anos, a associação com a endometriose. O ambiente vaginal rico em diversidade, sem lactobacilo, ele é um ambiente extremamente inflamado, ou seja, tem agentes inflamatórios, e isso vai provocar modificações que estão associados à maior gravidade da endometriose. Isso tem literatura, existe literatura de ilação, associação, de causa e efeito, alguns trabalhos já têm também disponíveis. Muito bem, depois de 10 anos, né, que foi 2010, 2011, ou seja, em 2020, você teve, então, uma direção, uma bússola, né? Ravel também estava nesse trabalho, apesar de ele não ser o primeiro autor, mas ele, obviamente, ele coordenou várias pesquisas a partir de 2010, né? No mundo todo, ajudou a quantidade enorme de publicação em relação ao microbioma vaginal. Por quê? De 2010 a 2020, muito bom, assim, quantidade enorme de papers, mas você não tinha uma definição. Pouca gente buscava se associar com o Ravel, seguir determinações. Olha, meu tipo 3 é isso, meu tipo 4 é aquilo. O que foi feito em Valência? Valência foi um trabalho que
mais de 13 mil amostras vaginais de vários continentes, não apenas europeu ou americano, também africano, que existe diferenças raciais, como eu já falei, em que você determinou uma bússola, um norte. Então, se você estiver muito próximo, o microfone aberto, né? Então, se você chegar muito próximo dessa comunidade bacteriana, você já é classificada para lá. Então, isso estabeleceu parâmetros para eu fazer o meu trabalho e comparar qual desses aqui é essa população. O que que permitiu isso? A formação de trabalhos muito parecidos em relação a essa população de bactérias, e a gente pode agora fazer meta-análise, pode fazer revisão sistemática, porque agora a metodologia é igual. E ele descobriu e classificou, então, o CTS4 dividiu em A, B, C e depois o C, e mais C1, C0, C1, C2, C3, C4. E isso aí, cada um desses agentes, dessas bactérias, estão associados, obviamente, a maior risco, o menor risco, o pH e assim por diante. Então, entendendo como é o ambiente da mulher cis, vamos agora para o homem, trans. Depois desse trabalho, dessa unificação, dessa criação desses parâmetros em 2020 pelo Estudo Valência, teve um boom, né, de literatura de microbiota trans. E o boom maior foi de 2024, em que você teve trabalhos muito importantes, né, que são com várias citações de aspectos relacionados à microbiota, comparando microbiota de homem trans com mulher trans, microbiota de homem trans antes e depois do uso da testosterona, e também a presença desse ambiente bacteriano com sintomas, resposta imune e também a característica do epitélio. Então, o vídeo de 2024, realmente, você teve grandes avanços. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa literatura e fiz uma linha de tempo para a gente poder entender como se daria, né, pessoal, como se daria essas modificações na vagina de homens trans hormonizados que não fizeram a vaginectomia. Então, como é que seria isso? Vamos imaginar, então, que esse homem trans vai começar a sua transição hormonal. E eu coloquei a injeção intramuscular, apesar de você ter outras vias, como transdérmica, inclusive na Europa você já tem via oral também. Eu coloquei... desculpa, pessoal, só um minutinho. Eu coloquei aqui porque esse foi o padrão dos estudos, tá bom? Então, você começa no dia zero, início da aplicação, obviamente, com níveis de testosterona na faixa feminina, né? Então, são mulheres sem problemas de saúde, são mulheres sem sangramento, sem SUA, que também modifica a microbiota. Então, são mulheres saudáveis, menstruação cíclica, tudo ok. Então, faixa de testosterona normal. A aplicação de intramuscular de testosterona eleva rapidamente esse nível. Porém, o tempo ainda não é suficiente para você ter modificações. Então, o epitélio e a microbiota, normal, igual a mulher cis, então, ou seja, lactobacilo dominante. Passados aí uma semana, 4 semanas, no primeiro mês, você começa a ter a supressão hormonal. Esse aumento da testosterona macro e a diminuição importante dos mediadores da produção ovariana de estrogênio, ou seja, o hipoestrogênio, já começa a dar a sua cara. O epitélio inicia, então, uma diminuição, você já começa a perder as células superficiais, você já começa a perder as células intermediárias, onde você tem
ou glicogênio, ou seja, você já começa a ter um déficit de glicogênio. Logo, o pH começa a subir. Com isso, a microbiota sente, você já não tem o substrato necessário para manter esse ambiente rico de lactobacilos. Não há disbiose ainda, na maioria dos casos, mas você já começa a ter um ambiente em que você tem células parabasais ou basais, e aqui você procura alguns lactobacilos e você já não consegue achar. Quando você tem ali em torno de 20, 40 dias, você tem um pico de mudança na microbiota. O que, segundo o trabalho, daqueles que eu apontei para vocês, de 2025, você tem uma chance enorme de desenvolver modificações microbióticas que podem ser vaginose bacteriana incidente, ou seja, você tem um Nugent acima de 7, talvez você nem tenha sintomatologia, mas você tem um Nugent acima de 7, ou uma disbiose vaginal, ou seja, você tem uma perturbação dessa microbiota com o Nugent ali acima de 4, abaixo de 7, ou seja, 4, 5, 6. Então, Nugent de 4 a 6, disbiose vaginal. Nugent acima de 7 ou igual a 7, mesmo assintomática, uma vaginose bacteriana incidente. Quantos por cento? 89%, segundo essa pesquisa. Lembrando que essa pesquisa tinha um número pequeno de homens trans, mas é uma informação que eu não poderia deixar de passar para vocês, porque ele é citado e é importante a gente saber. A microbiota vai embora, os lactobacilos e a diversidade explode, essas bactérias anaeróbicas, lembrando muito a flora intestinal, e o epitélio, obviamente, vai se tornando cada vez mais fino, com pH já bem alto, bem longe do pH ácido da mulher cis. Esse aumento rápido ali, com 3 meses, você já tem um pico da formação clínica, você já tem as modificações, lembrando das modificações clínicas que ocorrem, né? Saindo um pouco da vagina, aparecimento de pelos, você tem o desejo, a composição muscular vai mudando. Então, tudo isso você vai tendo aquela confirmação, aquela alteração corporal, e isso vai tendo também na vagina, porque com 84 dias, ou seja, com 3 meses, você chegou em um nível de testosterona masculina. Mesmo que seja inferior, mas você já chegou, você está ali em 300, 400, então você tem um nível já de homem cis. Então, a menor probabilidade que você tem de ter um lactobacilo como uma espécie dominante. A diversidade, mais uma vez, aumenta muito. E aí você tem claramente uma vagina atrófica. Isso visualmente, isso com coleta de microscopia, ou até mesmo com uma biópsia, você já tem essa atrofia. Aqui, pessoal, você já começa a ter algumas queixas, secura, irritação e odor. Qual é o problema? Se você for estudar sobre homens trans, você vai achar alguns artigos falando assim, não, eles não reclamam, eles não falam, não tem esse tipo. Porque existe uma grande dificuldade deles falarem por questões íntimas, até mesmo de disforia, pela necessidade que eles acham que deve existir de especular ou genital. Hoje em dia a gente trabalha com autocoleta, então não existe essa possibilidade. Então, esse tipo de informação é importante passar para o seu paciente. Então, sabendo da literatura, sabendo que isso realmente está acontecendo, talvez mapear esses homens ali a partir de 3 meses seria importante. Ou então ali, com 40 dias, é quando ele chega no pico. Aí o manejo, pessoal, ainda é muito polêmico de como você fazer isso. Cada pessoa está fazendo de um jeito, você não tem ainda uma coisa firmada de como estabelecer essa proteção. Desculpa. E aí você chega, a partir de 6 meses, em que você chegou no platô, né? É onde você gostaria de ficar, mas aí você já tem as manifestações masculinas
visível, né, fenótipo, extremamente visível, a testa está em níveis masculinos mesmo, e você vai manter a sua terapia, tá, atrofia estabelecida, você tem uma queda enorme de proliferação celular, olha, aqui, observem aqui, ó, como tem uma célula basal, muito muco, uma raridade de bactérias, essas bactérias aqui são basicamente cocos, então dá para ver que você tem riscos aumentados de infecções, irritação, dispareunia e possível até mesmo sensibilidades a ICT. Então parece que nós temos uma vagina de homem trans hormonizado é igual de uma mulher no climatério, já que temos queda de hormônio, temos atrofia, pH. Então, a vagina de uma mulher, uma vagina do homem trans é uma vagina de uma mulher climatérica? Aí é que tá, não é igual. O que ela não é igual? A microbiota. Quando você compara microbiota de uma mulher na menopausa, as bactérias elas são diferentes. E existe alguma interseção de bactérias, mas a maioria do espectro é diferente. Então, assim, apesar desses 3 tipos aqui, hormônio trans, homens trans, hormonizados, mulheres com vaginose bacteriana e mulheres cis com pós-menopausa, eles terem modificações, ou seja, você não tem lactobacilo dominante, a flora, a microbiota é diferente. Então, parece que a testosterona ela provoca modificações que são dela, que não vai se assemelhar à microbiota da pós-menopausa. E aí, uma coisa que é realmente importante a gente pensar. Nesse trabalho aqui, que é um daqueles trabalhos também que eu mostrei para você, de 25, ele foi buscar a associação dessas modificações do microbioma, sintomatologia e marcadores inflamatórios. E olha só o que ele descobriu. O microbioma, a gente já sabe, né? Ele difere da mulher cis em idade reprodutiva, mas difere também da pós-menopausa. E olha o que é mais interessante. Quando você tem uma dominância nesses homens trans de lactobacilos, que é bem raro, menos de 10%, você tem queixa com odor e a presença elevada de interleucina 1-alfa, que está associada à destruição celular e cascatas inflamatórias sucessivas, ou seja, existe um processo inflamatório. Ou seja, aquilo que a gente aprendeu para a mulher cis, que é saúde vaginal, talvez para o Michan não é assim. Eles têm particularidades que não vai dar para a gente ter o mesmo manejo, o mesmo tratamento das mulheres menopausadas. E qual é esse manejo? A gente ainda não sabe, e é para isso que existe um incontável número de pesquisas em relação à microbiota dos homens trans. Então, eu trouxe isso para vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Essas informações mais atuais, e eu trouxe 3 direitos fundamentais que eu acredito que é de todo mundo, de todas as mulheres, cis, trans, todos os homens, cis, trans, que é existir, pertencer e ser cuidado. Então, cuidar do microbioma vaginal de homens trans não é prever infecções. Por quê? Porque ele não é exclusivamente uma vagina atrófica. Ele precisa de um cuidado integral da saúde sexual e de bem-estar dessas pessoas, que, como mostrei para vocês, enfrentam barreiras inúmeras, inclusive de locais de atendimento e de dificuldade de compreensão. E ser cuidado, como ser cuidado? Nós, como profissionais de saúde, nós precisamos estar atualizados para permitir que a gente consiga oferecer uma medicina inclusiva, precisa e compassiva. Muito obrigada. Rose, parabéns pela aula, foi super boa. Eu
vou abrir para as perguntas. Vocês podem colocar no chat, ou se alguém quiser tá levantando a mão, perguntando. Por enquanto, só elogios, Rose. Enquanto o pessoal anima, Rose, eu vou até, então, agora, já, assim, eu vi que você falou da endometriose, né, e a gente está começando a querer escrever um projeto em relação a isso. Então, eu sei que o foco não é esse hoje da aula, né, mas, assim, eu acho que eu queria que você comentasse um pouquinho, né, na verdade, assim, e a gente está vendo não só a questão da endometriose, que tem um trabalho, eu acabei de voltar do Congresso Internacional de Ginecologia Endócrina, né, e fala-se muito hoje da questão da flora vaginal e em outras doenças, por exemplo, tinha muitas aulas com questão de síndrome de ovário policísticos, que tem uma relação com obesidade, processo inflamatório, então eu queria que você falasse um pouquinho isso de flora vaginal, um pouquinho do processo inflamatório, né? Que acho que isso hoje está se falando muito, né? Então, para várias outras doenças, né? A gente falou um pouquinho disso, mas eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Claro, claro. O, a microbiota vaginal, ela tem uma relação íntima com a microbiota intestinal. Quando você é uma criança pré-púbere e você vai, então, você tem um ambiente vaginal completamente parecido, atrófico, parecido com as pacientes climatéricas, que você vai ter essa colonização, você prepara o ambiente, ou seja, você começa a entrar na puberdade, todo esse processo que eu fiz, você imagina o contrário, né? Espessamento, pH e tudo mais, e aí você cria um ambiente que é o ambiente para o lactobacilo. Esse lactobacilo, ele não surge na vagina, ele vem de um eixo criado, intestino-vagina. Então, existe uma interação enorme entre ambiente vaginal e ambiente intestinal. E hoje em dia a literatura atual mostra que o intestino e a microbiota desse intestino, ela é participativa em processos inflamatórios e eclosão e contenção de doenças. Então, aquela frase que a gente usava muito antigamente, que era que você é o que você come, é real, né? E você percebe isso em mulheres de diferentes localidades. Então, por exemplo, o estudo de Ravel, a metodologia dele, foi aplicada em mulheres brasileiras. E, diferentemente das mulheres americanas, o que foi descoberto aqui? A equipe brasileira descobriu. Isso foi feito em vários estados, norte, sul e tudo mais, que, diferentemente das americanas, a microbiota da mulher brasileira, ela é predominantemente por íris. E lembra que eu falei de íris, que ele é instável, que ele corre mais para a vaginose bacteriana, a proteção é menor, à exceção da região sudeste, não, à exceção da região sul. Então, vejam que essas modificações é geográfica? Mas é principalmente cultural, dietética, práticas sexuais. Então, isso tudo você tem essas modificações. Então, assim, não adianta, esse combo em relação à microbiota, ela vai. Os estudos estão avançando, porque faltava tecnologia, e você vai ter cada vez mais associação em relação às mudanças de microbiota vaginal, e aí eu associo com a questão da microbiota intestinal, também é importante, para essas doenças genitais. E faz mais ou menos 5 anos que eu dou uma aula numa pós-graduação lá em São Paulo, que fala exatamente a ação da microbiota com a dificuldade de engravidar. Essa microbiota era a microbiota uterina. E hoje em dia a gente está vendo que, na verdade, você tem uma modificação vaginal, novamente, intestino vaginal. Eu acho que não tem jeito, a gente vai ter que mapear isso, e mulheres que têm corrimento de repetição, queixa de corrimento de repetição, elas precisam ser vistas de maneira diferente, para risco de doença inflamatória pélvica, parto prematuro, endometriose,
câncer, né? Lesão precursora de câncer, tem que ser vista de maneira diferente. Obrigada, viu, Rose? Alguém quer fazer mais algum comentário? Fora os diversos elogios que tem aqui no chat? Mais alguma questão, alguma pergunta? Bem, acho que a sua aula foi super esclarecedora, mas eu acho que o assunto também é bastante difícil. Eu acho que são poucas pessoas que têm um domínio muito grande também sobre isso. Você falou de uma forma muito clara para a gente, Rose. Eu acho que foi uma aula muito boa. Queria, então, te agradecer, então, mais uma vez, por ter, né, aceitado participar dessa aula, né? Hoje, realmente, eu cobrei a semana passada, assim, a Rose aceitou de prontamente. Né, hoje, teoricamente, seria a nossa confraternização de 60 anos do departamento, que foi adiada por conta de problemas do tempo aqui em anfiteatro. A gente passou para a questão online e eu estava com esse horário vago na reunião e a Rosa aceitou prontamente, então queria te agradecer por você ter aceito, por essa aula brilhante que você deu, né? Queria deixar a palavra final para você, se você quer dar o final para fechar a nossa reunião aqui do departamento. Não, o que eu queria falar primeiro é para você, se você pode me convidar, uma semana para mim tá bom, tá? Eu posso fazer. É porque eu vou falar de coisa que eu entendo, então é mais fácil para mim. Só não me pede para dar aula de outras coisas que eu não sei. E outra para a plateia, principalmente para os alunos, né, da necessidade de ter uma visão maior, né? Tipo, eu quero fazer cirurgia, endoscopia cirúrgica. Você vai ter que aprender endometriose. E você vai ter que aprender microbioma. Então, acho que essa visão macro é muito importante quando a gente está em formação. Os residentes, por exemplo. Você vai ser um especialista, mas você precisa saber tudo que mapeia a sua especialidade. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos, obrigada pela presença e um bom dia a todos, então. Obrigada, viu, Rose, mais uma vez.